Bem, quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia do dia é a Rita Mundim. Boa noite, Rita. Ei, Leandro, boa noite. Boa noite. Rita, depois de quase 2 meses da publicação do IOF, o impasse entre o governo e o Congresso acabou, ou não, né, nessa quarta-feira, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de restaurar a alta do imposto, retirando o trecho que aumentava o chamado risco sacado. Rita, quais as consequências dessa decisão, hein? Olha, Leandro, nós temos mais uma vez política e economia se misturando, né? E é uma mistura explosiva, porque houve uma decisão política do Congresso, com uma votação extremamente expressiva, onde o Congresso, né, tanto a Câmara quanto o Senado, entenderam os anseios da população, das classes produtoras e também desse controle da nossa liberdade de viajar para o exterior, de aplicar dinheiro lá fora, de trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Então, o IOF, ele entra, né, em todas essas operações que a gente faz com dinheiro, né, imposto sobre operações financeiras. Então, ele está presente no câmbio e aí vem a parte mais dura. Ele vai aumentar demais o custo do crédito. E ele vai aumentar o custo do crédito quando o nosso país tem a segunda maior taxa de juros do planeta. Então, quem precisa de dinheiro é o pobre que está endividado. E quem vai pagar uma conta mais salgada é o pobre que está endividado. É o pequeno empresário que precisa de tomar crédito para o seu capital de giro. E a taxa de juros já está elevada. Então, a interpretação do ministro Alexandre de Moraes não foi aí pelo lado de analisar, que era o ponto que eu colocava aqui sempre, se o imposto era arrecadatório ou se o imposto era regulatório, porque o IOF tem fins regulatórios. Mas o ministro entendeu que essas alíquotas já foram, inclusive, elevadas em outras ocasiões. Eu acho que aí, a última vez que mexeram no IOF foi no governo Bolsonaro, mas por uma causa que era questão de fluxo inclusive de arrecadação, porque a gente estava falando da pandemia, onde a atividade do setor de serviços foi paralisada. Então era necessário recompor receitas para ajudar a sobrevida da economia. Bom, enfim, o imposto está de volta, a decisão política do Congresso, que representa o voto do povo brasileiro, não foi cumprida, não foi respeitada. E por que o IOF? Porque o IOF é aquele imposto da caneta, onde o governo também não tem que falar aonde ele vai gastar o dinheiro, ele não é carimbado. Então, é um caixa que o governo vai fazer para gastar onde quiser. E isso realmente chama atenção porque nós estamos em véspera de eleição. Então o governo vai aumentar a arrecadação de uma forma absurda nesse imposto. Nós vimos aí o mês de junho, onde na média a arrecadação era em torno de 4 bilhões e foram arrecadados 8 bilhões, quer dizer, dobrou a arrecadação. A expectativa é que até o final do ano a gente tenha um aumento de arrecadação, aumento, né? Arrecadação a mais, em torno de 12 bilhões e a sociedade pagando isso e o custo das operações financeiras mais altos para todos nós, para todo mundo, para todo brasileiro. Agora, Rita, a ofensiva do governo Trump contra o Brasil ganhou um novo capítulo com a abertura de uma investigação comercial que inclui o desmatamento, a corrupção e até mesmo o PIX. Por que o PIX entrou na mira dos Estados Unidos, Rita? A ferramenta de pagamento corre um risco? Não, isso aí eu acho que é o menor dos problemas. Eu não sei se você lembra, Leandro, quando o Trump anunciou as tarifas de 50%, eu chamei a atenção aqui, falei, gente, esperem que vai vir a seção 301. O que é a seção 301? Ela questiona as práticas comerciais do país em relação às empresas americanas, se está havendo algum tipo de protecionismo, de práticas que não são assim de mercado, digamos assim, ou se os Estados Unidos, né, os produtos americanos, as empresas americanas estão sendo tratadas de forma diferenciada. Aí fizeram um cardápio, essa seção 301
ela permite que um representante do Departamento de Comércio americano investigue como está sendo o tratamento comercial dado às empresas americanas num determinado país, no caso o Brasil. E os pontos que eles levantaram foram, dentre eles, o tratamento das fintechs, que algumas empresas americanas, como é o caso do WhatsApp, ele lançou uma ferramenta de pagamento em tempo real, né? Então que estaria sendo prejudicado. Então eles elencaram um monte de coisa. Mas o Pix, gente, o Pix é uma coisa que todo mundo quer ter. Eu acho que no caso do Pix era a gente fazer uma parceria para ajudar os americanos a ter um banco central tão eficiente quanto o nosso. Então isso aí foi uma ferramenta que, primeiro, as empresas americanas se beneficiam dela quando elas estão aqui operando no Brasil, porque ele não trata ninguém de forma diferenciada, todo mundo tem acesso, inclusive as empresas americanas, mas as fintechs de tecnologia, de pagamentos, poderiam se sentir lesadas pela concorrência com o Pix, mas isso aí não é o X da questão. O X da questão é do BRICS ao Pix, por quê? Estão querendo pontuar aonde que o Brasil pode estar concorrendo com os Estados Unidos. Citaram, por exemplo, tarifas diferenciadas para o México e para a Índia, tarifas mais baixas do que as praticadas para produtos americanos. Falaram do etanol, e o etanol, as tarifas para o etanol americano foram elevadas sim, para algo em torno de 18%. E houve, né, uma queda no fluxo de importação do etanol americano. E aí citaram a corrupção, né, porque a prática de corrupção, que né, entre aspas, é proibida para todo mundo, né, mas há uma rigidez maior das empresas americanas. Então, agora pensa bem, né, até a corrupção foi citada. Citaram o uso de terras de desmatamento ilegal para a produção de grãos, concorrendo com os agricultores americanos. Então, é uma série de coisas que, na verdade, é questão de negociação, de ajuste e, volto a falar, nós estamos falando do BRICS, nós estamos falando de práticas que o governo brasileiro vem tendo, de posicionamento político que o governo brasileiro vem tendo em relação ao posicionamento mais ocidental. Então, o governo brasileiro tem se aproximado mais da China, mais da Rússia, mais do Irã, do que dos Estados Unidos, das democracias ocidentais. Então, isso é que está causando essa convulsão. E temos que negociar, negociar e negociar e provar ponto por ponto e tentarmos sair da melhor maneira possível dessa tarifa de 50%, que realmente é injusta. Então, é preciso diplomacia e posicionamento diplomático mais isento para que nós tenhamos um reconhecimento das democracias ocidentais, que, inclusive, existe uma conversa da própria OTAN de retaliar o Brasil se o Brasil continuar importando petróleo russo, que é também a mesma conversa do Donald Trump. Os europeus estão morrendo de medo da Rússia, que já invadiu a Ucrânia e pode, né, tentar fazer outra aventura bélica com algum país europeu. Então, o momento do mundo é muito delicado e a diplomacia brasileira tem que ter muito tato para nós continuarmos a ser fornecedores de commodities, fornecedores de alimentos, fornecedores de petróleo e sermos, né, o celeiro do mundo, a energia sustentável e não nos metermos em divisões geopolíticas que estão sim ocorrendo no planeta.